A Câmara de Vereadores de Farroupilha aprovou por unanimidade na semana passada o projeto de lei de autoria do vereador Thiago Ilha, do Republicanos, que trata sobre o desperdício de alimentos. De acordo com o projeto de lei, os proprietários de restaurantes e similares poderão destinar sobra de alimentos, desde que estejam em condições de consumo humano, para entidades do município. O autor do projeto não esconde a alegria com a aprovação da matéria e explica como a lei poderá ser colocada em prática. Esse projeto versa sobre o desperdício de alimentos. No mundo que consome 1,5, 1,6 de tudo que produz, a gente já não é suficiente a demanda de consumo de tudo que a gente consome de alimento pelo que a gente produz. Então, desperdiçar alimentos não é possível. Então, nós criamos esse projeto de lei que, para vocês entenderem, né, Leandro, antes do nosso projeto, o empreendedor, seja ele restaurante, padaria, fruteira, supermercado, lancheria, o que acontecia? Ele não podia, ele ficava com receio, não é que ele não podia, ficava com receio de fazer essa doação, porque inúmeras situações ao longo dos anos que já aconteceram, de muitas vezes o estabelecimento ser penalizado pela lei, pela justiça, a pessoa comeu, disse que passou mal, porque veio dali, enfim. Então, eu sempre acreditei que tudo pode desde que nós, legisladores, temos que ir atrás de ferramentas que mudem a sociedade, que simplifiquem processos e que coloquem novos regramentos. Então, nós colocamos um regramento que, mediante alguns critérios que a lei estabelece, esses estabelecimentos comerciais que eu apontei e outros relacionados que produzem alimento para o consumo humano, para aquele alimento que ainda pode ser consumido, não é aquele resto de comida do prato, por exemplo, aquele alimento que ainda... que sobra ali no buffet. Num buffet, ou sobra na prateleira do mercado, sim. Ou vamos dar um exemplo de uma fruteira, tem uma batidinha, ela não pode mais comercializar. Muitas vezes aí um grande empresa de frutas da nossa cidade me testemunhava a quantidade gigantesca, às vezes deu uma batidinha, ele já não é bom para o comércio. Não pode mais vender. Já não consegue mais vender, e esse alimento ainda cheio de vitamina, rico em vários tipos de vitamina, e poderia ser doado. Então, com essa lei ele pode. Ele pode ser doado mediante a responsabilidade de quem recebe essa doação, com um documento simples, que nós vamos até fazer um modelo e deixar à disposição da comunidade. Não adianta só o vereador apresentar e aprovar leis. Eu quero ir além do que é a minha prerrogativa como vereador. Eu quero estar junto nos estabelecimentos comerciais, na comunidade. Dá um exemplo aqui, Leandro. A MAFA, PAI, Rotary, Lions, SIC, CDL, pode fazer CTG, igreja, pode fazer um trabalho lá na sua instituição, porque todas essas instituições têm trabalhos sociais. Elas sabem onde que está a dor, elas sabem onde que muitos farroupelenses passam fome, que estão assistindo. Não existe dor pior que a dor da fome. Então, se o alimento está bom, como é que era antes? Não podia doar? Porém, quantas vezes você que está me assistindo, Leandro, não sei se você já presenciou, perto na volta onde que tem restaurantes e similares, muitas vezes a gente vê catadores comendo no lixo, no container. No container de lixo, já presenciei. Muitas pessoas já presenciaram. Daí era até contraditório de aceitar, né? O restaurante tem receio de fazer essa doação, e eu não tiro a razão de nenhum deles, porque nós temos uma empresa de alimentação e também tínhamos, mas agora com essa lei muda essa realidade. O empreendedor não precisa mais ter esse receio, porque mediante um simples documento que ele vai ter à disposição, baixar, que cita a lei, enfim, municipal, aprovada e sancionada, ele vai fazer essa doação, e essa responsabilidade desse alimento, depois que sai da porta do estabelecimento, é de quem recebeu. E ele deixou ciente que quando pegou aquela doação, estava tudo certo, estava o alimento em perfeitas condições de poder usar, então, de poder se alimentar. Então, isso vai dar uma tranquilidade ao empreendedor, vai dar uma ferramenta para quem quer ajudar e vai dar uma ajuda para quem precisa. Então, as três linhas começam a se conectar, né? Aí eu volto naquela minha frase, Leandro. Quando tudo pode, desde que, porque é muito mais fácil, né, a gente dizer que não pode, que não dá, que não, né? Colocar obstáculos. É muito mais fácil, né? Então a gente criou um mecanismo, uma ferramenta que é bem possível, tanto é que foi aprovada, sancionada, com todos os pareceres favoráveis,
E a partir desse momento cabe não só a mim, a todos os meus colegas vereadores, a sociedade, a imprensa, nos ajudar, como você tem feito aqui agora nesse momento, dar uma oportunidade de a gente contar para a comunidade sobre essa lei, contando para a comunidade sobre esta lei, explicando os detalhes dela, vai fazer com que as pessoas possam tirar aquele medo, né? E começar a fazer esse trabalho de doação. Então eu vou acompanhar agora todo esse processo e eu acredito que nos próximos dias, meses e anos nós vamos fazer a diferença e vai servir Farroupilha novamente de exemplo bom e positivo, de reutilizar o alimento. Eu sempre acreditei, sempre teve essa veia ambiental na minha vida, no meu dia a dia, nas experiências que eu tive lá quando secretário do Meio Ambiente. Tenho levado essa experiência para o meio acadêmico, como pesquisador hoje no meu mestrado, eu tenho trabalhado muito o meu trabalho acadêmico de pesquisa lá no mestrado, voltado à questão de alimentos, né, de uma cidade sustentável, né, e eu acredito muito nisso. Esse projeto é uma ferramenta possível que agora a gente tem que unir forças para que ela possa ter validade e a partir desse momento começar a trabalhar e por consequência, fazer as doações. O proprietário do restaurante ou do similar, ele vai ter que embalar aquele resto de alimento, eu digo resto de alimento em condições de consumo. Não é o que está no prato, é o que sobrou no buffet, ali na prateleira, enfim. Ele vai ter que embalar ou vai ficar por conta de quem vai buscar? Como é que vai funcionar, operacionalizar isso? Isso pode ficar bem livre, né? A lei versa sobre? A lei versa sobre... o alimento está assinado por nutricionista, amparado em toda a questão de vigilância, que já é natural e obrigatório por quem tem estabelecimento de alimentos, né? Tem todo o condicionamento necessário. E aí, o restaurante que faz essa doação, ele pode decidir e organizar a melhor forma, talvez achando uma forma de facilitar para as pessoas que vão receber essa doação. Se ele entregar embalado, ele até facilita quem recebe. Mas olha, vamos lá, vamos dar um exemplo de novo. A igreja X faz uma campanha. Ela vai comprar com os recursos e doações da entidade uma caixa térmica, né, que hoje para condicionar, que hoje é usado, por exemplo, por muitas entregas de comida, de lanches. Lá na nossa empresa a gente tem também, que é uma caixa térmica, que nada mais é que uma embalagem térmica, né, onde tu coloca o alimento, ele fica condicionado, ele mantém a temperatura e vai levar isso até a pessoa que está precisando se alimentar, né? Então, o restaurante decidiu já dar essa vianda, né, que normalmente a gente chama lá no dia a dia na vianda. Ótimo, também já é um gesto a mais do proprietário que quiser fazer isso, né? Então quando a gente colocou essa lei, a gente deixou que essa liberdade de condução dentro do que diz o regramento dos incisos... do proprietário do estabelecimento. E da pessoa que busca doação. Sim. Ou do intermediário, que muitas vezes é uma entidade, né, que faz serviço social e que depois vai levar lá na associação de dependente químico, na comunidade do bairro carente, enfim, na pessoa que precisa dessa ajuda e desse auxílio. Até porque respeitando toda essa questão técnica alimentar, a chamada segurança alimentar e também a qualidade nutricional daquele alimento, o proprietário tem a liberdade então para destinar. Por exemplo, daqui a pouco se alguém quiser buscar lá, o proprietário vai definir como vai fazer isso. Por exemplo, né? O restaurante lá, ou enfim, o supermercado pode criar dentro, e eu acredito muito nisso, no marketing sustentável. Ele pode criar uma campanha, né, dentro lá do seu estabelecimento, nós vamos criar, e fazer isso uma ação positiva da sua empresa. Olha, gente, todo dia tem essa gramagem que eu não consigo aproveitar no outro dia. Eu procurei, agora tem uma lei que me autoriza a fazer. Eu procurei a entidade X que tem a necessidade, e todo dia Y a entidade vem até o meu estabelecimento, assina um termo de compromisso, retira de forma correta o alimento, leva até a pessoa que precisa e todo mundo ganha com isso. Então pode virar até um ativo de marketing positivo para a empresa. Ela pode ter mais uma ação não só sustentável, porque ela gera um passivo que, se fosse olhar, deve-se olhar pela questão da lei, a empresa que é restaurante, indústria, ela deveria dar destino correto para esse passivo. O correto nem é hoje colocar ali no container, né?
Tem até uma gramagem que é permitido, né? Na nossa legislação municipal. Uma quantidade. Que ainda é muito vaga, né? E tem que evoluir nesse sentido. Mas tendo essa lei, a gente já cria uma grande ferramenta. Vamos lá, vamos passar, muitas vezes lá tem famílias que fazem muita comida, né? Que tem lá uma característica e às vezes não vai toda essa comida. Essa família poderá utilizar-se da lei, né? E fazer dentro da mesma possibilidade essa doação também, né? Então existe dentro dessa legislação, olhando para ela, várias formas de condução, que o mais importante de tudo isso, Leandro, nós vamos conseguir fazer com que o alimento que outrora era jogado no lixo, né, chegando na boca e na vida de quem precisa. O projeto de lei que trata sobre o desperdício de alimentos em Farroupilha deverá ser sancionado nos próximos dias pelo prefeito Fabiano Feltrin. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.